Fala, povo lindo, povo maravilhoso! Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte aqui no Centro de Mídias. Eu sou o professor Anderson, estou acompanhado aqui pelo pessoal de Libras, a Elisângela e a Carol, e o pessoal do Estúdio D. Hoje nossa aula tem como título Samba Lelê, cultura erudita, popular e de massas. Então a gente vai atravessar um pouco desses panoramas culturais. Pois bem, primeiramente vamos às nossas habilidades. Se liga aí! Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias. E essas ideologias estão presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica da e na realidade. Nós temos como competência utilizar diferentes linguagens, e aí abrange todas elas para exercer com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem os outros e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e até mesmo global. Pois bem, nós começamos aqui, a gente vai falar sobre cultura erudita, cultura popular, cultura de massas, mas o que é esse negócio de cultura? Então, cultura, no sentido mais amplo possível, envolve as produções humanas, certo? Então, tudo aquilo que é de criação humana, ele pode, em alguma categoria, fazer parte da cultura. E é ela que diferencia os seres humanos dos animais não humanos. O antropólogo estadunidense Albert Kreber, ele desenvolveu uma explicação de cultura capaz de entendê-la como a característica que possibilita ao ser humano superar e se afastar da condição natural de ser biológico. Então, a cultura envolve a nossa atitude com relação ao mundo, nossa atitude transformadora. O ser humano, diferentemente de outros animais, transforma o ambiente em que vive e acumula seus aprendizados. E a partir disso a gente transmite esses aprendizados ao longo da história e assim vamos construindo o nosso processo cultural. Ou seja, o natural do ser humano é justamente ser cultural. E aqui vamos dar seguimento com um vídeo que foi preparado com muito carinho aí para vocês, para a gente dar uma dimensão sobre o que é a cultura e como ela se subdivide entre essas três categorias. Vamos lá! Olá pessoal, meu nome é Anderson e hoje nós vamos falar sobre cultura. Então vamos agora aos nossos objetivos. Primeiro, compreender um dos conceitos de cultura. Segundo, trabalhar a ideia de diversidade cultural, indústria cultural e cultura erudita. E terceiro, falar sobre imperialismo cultural. A história da humanidade foi construída através da cultura, ou melhor, das culturas. Conceito esse às vezes difícil de se definir, principalmente porque sua definição muda ao longo do tempo e o próprio significado do tempo foi também se alterando ao longo da história. A história, definida pelo historiador Mark Bloch como a ciência do homem no tempo, pode ser vista de formas diferentes em épocas diferentes. Nós mudamos tanto o mundo ao nosso redor, como mudamos o significado das coisas que compõem o nosso mundo. Cultura. O iluminismo elegeu a cultura como um agente de mudança, uma forma de orientar a sociedade para um patamar mais elevado. Quando se diz que determinada pessoa não tem cultura, está se usando o conceito com viés iluminista. O termo vem do latim ligado à agricultura, por isso os iluministas usaram para significar o cultivo de novas ideias que eram semeadas para produzir bons frutos. Atualmente, uma das visões aceitas é a de que a cultura quer dizer um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade.
Essa ideia tem 2 pontos importantes. Primeiro, ela coloca todas as criações humanas como parte da cultura. Em segundo, coloca que não nascemos com cultura. Ela vai sendo aprendida ao longo de nossa vida. Então ela é feita pelo homem, mas é externa ao homem, porque não foi feita pelos homens e mulheres individualmente, mas por grupos de pessoas. Existia antes de você nascer e vai continuar existindo depois que você se for. Nisso entra a ideia de diversidade cultural. Embora todas as pessoas produzam cultura, pessoas de diferentes lugares e em diferentes épocas vão produzir culturas, obviamente, diferentes. Se imagine andando em uma rua. É possível perceber quais casas foram construídas recentemente e quais casas têm mais de 50 anos de idade. A forma de construir casas foi se modificando. Aposto que você se veste de uma forma diferente do jeito que seus pais se vestiam quando eles tinham a sua idade, ou que você ouve músicas diferentes das músicas que eles escutavam. Outro exemplo interessante é quando você compara filmes produzidos na década de 1990 com os trailers dos filmes atuais. Não foi só a tecnologia que se mudou, mas também a forma de se contar essas histórias. Atualmente a gente está vivendo um fenômeno de padronização cultural. Para exemplificar isso, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu estava viajando pela Mongólia, pela internet, é claro, e eu estava na capital Ulaanbaatar. E nisso eu percebi que era muito difícil às vezes diferenciar Ulaanbaatar de qualquer outra cidade brasileira. Até mesmo as casas eram parecidas. Você pode fazer um teste aí na sua casa, escolhe alguma cidade de algum ponto do mundo e você vai perceber que muitas vezes é difícil diferenciar essas cidades de qualquer região aqui do Brasil. Outro conceito importante é o de indústria cultural. Mas o que é isso? Seria uma fábrica de cultura? Você não está tão errado assim. Tem um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, e ele se debruçou sobre a cultura produzida na sociedade da época dele, e fez algumas reflexões muito importantes que ainda servem para a nossa sociedade do século XXI. Ele definiu 3 principais braços da cultura. Primeiro, cultura erudita, é aquela considerada muito boa. Já entrou no museu, pode ser no YouTube, e viu uma obra que você não entendeu nada? Provavelmente ela era uma obra da cultura erudita. Ela é diferenciada, você precisa às vezes estudar para entender. Segundo o nosso amigo francês, ela é feita em última análise de artistas para artistas. Então, para entender a cultura erudita, muitas vezes você precisa de uma escola de arte, de um estudo cultural, ou de uma faculdade, de uma escola. Para ela ser considerada superior, ela precisa de um local que o Bourdieu chama de instância de consagração. São locais que vão legitimar essa obra. Por quê? Suponhamos que um dia eu saia fora aqui da minha casa e diga: eu sou o rei dessa cidade. Isso não vai ter efeito nenhum e as pessoas vão querer me mandar para algum local onde eu vou ficar amarrado. Agora, se eu fizer isso com o exército, eu vou ter legitimidade com isso que eu estou falando. Então, a cultura erudita, ela é considerada superior porque ela tem instâncias de consagração, ou seja, locais que dizem, ela é boa, eu posso provar. Depois vem a indústria cultural. São obras feitas para vender. Vender muito, vender para todo mundo. Você não precisa ser um expert para entender que já lavei o meu carro, regulei o som, tem a ver com uma festa. E tem só isso? Não, na verdade essa é uma grande escala de cor, então você não tem só preto e branco, na verdade existem obras intermediárias, não são nem cultura erudita e nem indústria cultural. Bourdieu chama de arte média, porque ela é média. É claro, busca atingir o mercado, mas não precisa ser feita para todo mundo. Um bom exemplo disso, séries baseadas em livros. Então você pega uma série que não tem o bem e o mal muito definidos e o personagem bonzinho nem sempre está vivo no final. Você entendeu? E a nossa última ideia importante é o de imperialismo cultural. O imperialismo é um termo das ciências políticas que indica simplificadamente que um país domina outra região e se torna dono daquela região. Um exemplo, em meados do século XIX, os países europeus simplesmente decidiram dividir o continente africano entre eles. Eles literalmente pegaram o mapa da África e essa parte aqui é para mim, essa parte aqui é para você, essa aqui é para você também.
E é claro que nenhum africano foi consultado para assinar o documento no final e aceitar os termos. Isso resultou num dos piores massacres da história da humanidade. Um exemplo, Congo belga, do rei Leopoldo, cuja estátua na cidade de Antuérpia foi removida recentemente. Tá, mas o imperialismo cultural. Durante o século XIX, de novo, surgiu uma ideia que foi materializada num poema chamado O Fardo do Homem Branco, que lamentava sobre a enorme missão que o homem branco carregava em suas costas, levemente curvadas, de sair pelo mundo levando civilização e cultura aos povos selvagens. Que, em outras palavras, seria como levar morte e destruição para conseguir recursos. Entre esses recursos está, obviamente, a mão de obra não remunerada, que em alguns locais nós chamamos de escravidão. E, às vezes, trabalho voluntário. Então, o imperialismo cultural é a imposição de uma cultura sobre outra. Imagine que os índios invadam nosso país, eu sei que é contraditório, e obriguem todo mundo a viver como eles vivem. É mais ou menos isso que aconteceu de verdade, só que totalmente o contrário. Então nós podemos finalizar dizendo que cultura tem diversos significados. Mas pode ser resumido como aquilo que as pessoas criam: a linguagem, roupas, arte, política. Todos nós temos cultura. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Então, pessoal, a gente teve aí um rápido vislumbre sobre os elementos fundamentais que compõem o nosso tema de hoje, envolvendo a questão da cultura erudita, da indústria cultural, e a gente até passou por outros conceitos como o de arte média. Então, vamos dar novamente uma olhada na concepção do Edward Taylor sobre cultura, aqui, ó. Então, a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, a cultura ela tem alguns elementos fundamentais aqui para a gente compreender a sua definição. O primeiro é que envolve aquele complexo, e isso vai incluindo diversas ações humanas, diversas características que são intrinsecamente humanas e não necessariamente naturais, compartilhadas com os outros animais. Então nós temos o conhecimento, a crença, a arte, a moral, a lei. Então todas invenções humanas, só que essas invenções humanas elas não servem individualmente. Não, são invenções humanas que são compartilhadas com uma sociedade. Então vamos pegar o exemplo da arte aqui, já que a gente está numa aula de arte. Então olha só, para algo ser considerado uma obra de arte, então suponhamos que eu faça algum desenho aqui. Pronto. Então temos um desenho aqui e esse desenho, para ele ser considerado arte, para que algo seja considerado arte, não basta só que eu olhe e fale isso aqui, ó. Belíssima obra de arte, foi muito bem feita. Não, é necessário que haja um contexto social que vai observar esse trabalho e vai falar, isso é arte. Assim como, por exemplo, a questão da lei. A lei, para que algo seja considerado lei, e não somente uma escrita num pedaço de papel dizendo que você não pode fazer determinada coisa, ou que você tem o direito a determinada coisa, ela precisa ser compartilhada socialmente e ter algum tipo de substância para que ela seja realmente efetivada. Muitas vezes acaba sendo... Por isso que às vezes a gente tem até aquela expressão, uma letra morta. Por quê? Porque é uma lei que foi escrita lá, mas ela não é capaz de ser colocada em prática. Então, ela envolve a questão da nossa ação social. Toda a cultura, ela é feita pelos seres humanos, mas compartilhada socialmente. Então a gente tem, por exemplo, a Abagnano, que diz que a ideia de cultura esteve vinculada na antiguidade. Então quando a gente fala, aquela pessoa não tem cultura, como a gente disse no vídeo, você está pegando um viés iluminista, que é aquela ideia de que a cultura ela foi feita para levar a sociedade a um patamar mais elevado. Então, pessoa não tem cultura porque está se enxergando o
o conceito de cultura sob um viés até aristocrático, que pode ser remetido até à antiguidade, envolvendo aqui até a concepção naturalista. Ou seja, havia a valorização da contemplação, que era própria das artes liberais, ou seja, a aritmética, sim, a aritmética já foi considerado arte. Geometria, música, dentre outras. E a partir disso, a partir do contato com esse tipo de conhecimento, você seria considerado uma pessoa com cultura, ou seja, uma pessoa culta. Então, todo esse contexto que coloca a cultura para além de ser uma criação humana compartilhada socialmente, mas como algo que eleva o seu espírito, não é algo tão recente assim. Ele perpassa pela antiguidade, ele tem uma forte vinculação com o contexto do iluminismo, mas não só isso, ele também tem uma concepção dentro do período medieval, que inclusive é antes do iluminismo. A cultura objetivava a preparação para deveres religiosos a partir da filosofia. Então, você entrava em contato com o mundo religioso sob um viés de que isso estaria elevando o seu espírito. Não somente na concepção cultural de ser uma pessoa mais culta, mas também numa concepção religiosa. Você estaria chegando muito mais próximo da divindade devido aos seus conhecimentos. E aí existiam discussões envolvendo o quanto esse conhecimento poderia ser benéfico. Inclusive tem um livro que é de um autor chamado Umberto Eco, um italiano, que chama O Nome da Rosa. E nesse livro você tem discussões entre os monges, embora não seja o fundamento principal da história do livro. E esses monges eles vão discutindo um pouco em alguns momentos desse livro a questão de cultura, a questão do conhecimento. Então alguns argumentavam coisas como esse conhecimento ele não deve chegar a nós. Esse conhecimento ele não é próprio de nós humanos, nós não temos que ter necessidade dele, nós devemos buscar outras formas. Enquanto outros argumentavam que o conhecimento era uma capacidade divina e nós deveríamos utilizá-la porque foi obra do Criador dar-nos esse tipo de conhecimento. Então existiam diferentes concepções a respeito da aquisição de conhecimento, por exemplo, no caso da Idade Média. Mas isso se voltava a diferentes contextos. Então, a partir do exposto anteriormente, é possível entrever que a cultura foi concebida como algo que se opõe à natureza, ou seja, ela nos distingue dos demais animais, embora ainda nós sejamos animais, na medida em que o ser humano seria essencialmente distinto, diferente dos outros animais. Além disso, observamos que a cultura foi pensada como relativa às pessoas livres, que em épocas passadas constituíam uma parcela minoritária da sociedade. Isso aqui é um elemento também de suma importância. Por quê? Porque as pessoas que estavam em condição de escravização, elas não estariam dentro desse contexto de cultura. Por quê? Porque a produção delas ficava restrita ao seu círculo social. Pessoas escravizadas teriam mais dificuldade de propagar as suas ideias, as suas crenças, as suas concepções, a sua arte, porque elas não estavam no patamar considerado digno de fazer parte da sociedade. Então, o trabalho intelectual, dentro desse contexto dos homens livres do trabalho escravizado, passou a ser mais valorizado do que o trabalho manual. Isso adentra em algumas concepções sobre arte que diferenciam aquilo que é chamado de arte daquilo que é chamado de artesanato. Talvez você já tenha entrado em contato com esse tipo de diferenciação, porque o artesanato seria a criação de vasos, cerâmica, e o artista é aquilo que faz obras de arte. O artesanato faz objetos utilitários. Um vaso, ele serve, sei lá, para você colocar uma flor. Um quadro, ele serve para você apreciar e você contemplá-lo. Então, às vezes, existem essas diferenciações sociais no que tange ao conhecimento artístico. Nosso tempo está acabando, essa aula vai ter continuidade na semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, chama nós e a gente fica à disposição. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, é um imenso prazer falar com todos vocês. A gente se vê na próxima.